eu achei bem legal você falar sobre a questão de taxas, porque as pacientes sempre trazem esse questionamento, por mais que a gente não tenha isso fixo, né? Um embrião, um 2A vai te dar essa taxa, um 3BB vai te dar essa taxa. É legal elas saberem que existe essa diferença, é claro, entre um AA e um CC, certo? Sim. Pensando no embrioscope, no time-lapse, enfim, nessa tecnologia aí Embrioscope, de Gary, avaliação. Tem Nessa vários. tecnologia de avaliação. Tem diferença clínica no desfecho de gestação? Quando a paciente vem te perguntando, vale a pena eu fazer o time-lapse? Qual que é a ideia aí? Olha, o que os estudos têm demonstrado, assim, que não vai... a gente tem falado aqui de critérios de seleção, tá? Então, assim, o time-lapse por si só não vai dar um grande aumento na taxa de gestação. O que acontece é que as incubadoras time-lapse, elas são mais modernas do que outras. Você não tem um processo de tirar esse embrião da incubadora para a gente poder ver no microscópio. Então, vale pensar que cada vez que a gente tira a plaquinha onde está sendo cultivado o seu embrião ali, a gente põe no microscópio, ela está sujeita a variação de temperatura, ela está sujeita a algum estresse, né? Seja ele térmico, seja por alteração de pH, daquele meio de cultivo. Então, ele não está sujeito a essas alterações. Então, ele fica num ambiente muito mais estável. Então, entra naqueles padrões de qualidade, controle de qualidade que o Edson já mencionou antes. Então, mas ele não resulta em si, assim, por si só, em um aumento na taxa de gestação. Porém, ele aumenta a capacidade do embriologista de fazer uma melhor seleção e observação desse embrião. Tá? Ela tem um ligeiro aumento, vamos dizer assim. Tem tá? um benefício. Tem um benefício. Eu acho que o benefício clínico ainda não tem nada comprovado. Exato. Os É mais para trabalhos não estudo no mostram momento, benefício né? clínico. Por enquanto. E olha que eu sou a favor do time-lapse, eu sou o maior fã. É uma Mas gracinha. o benefício clínico, ele não está comprovado. Ainda, né? É uma incubadora, custa mais de R$1 milhão, mas a acessibilidade, assim como o Bernardo colocou, a acessibilidade do embrião é muito grande. E com isso você consegue selecionar melhor. Não quer dizer que o casal não vai engravidar se fizer em outra incubadora. Se fizer em outra incubadora. O casal vai engravidar, tem a mesma chance de engravidar do que em outra incubadora. Isso é importante, porque às vezes o casal passa em consulta, vai em médico, vai em laboratório que não tem o time-lapse. Ele fala, nossa, vale a pena eu trocar de laboratório? Vai aumentar muito a minha taxa de gestação? E a resposta é não. Pelo menos não ainda. Não vai aumentar a Exatamente. taxa de gestação. Entretanto, quando a gente fala de taxa de gestação, a gente tem que lembrar de taxa de gestação cumulativa. O que é isso? Eu produzi 10 embriões, eu fiz 5 transferências, eu engravidei na 5ª. Ou eu produzi 10 embriões, eu fiz 2 transferências e engravidei na 2ª. Isso quer dizer o seguinte, com a time-lapse você consegue antecipar essa gravidez, acelerar o processo e com isso gastar menos e com isso ter menos estresse, né? Melhorar sua expectativa, se frustrar menos. Então, a time-lapse ela serve mais para você ter o seu benefício, entre aspas, de tempo, né? Mas também não existe ainda uma comprovação clínica de fato que a time-lapse ela tenha... Por que não existe? Porque é muito variado. Não é variado a time-lapse, mas é variado o tempo de observação. Tem embriologista, por exemplo, que vai lá, tira o embrião, tira a foto, coloca no incubador, isso demora menos de 1 minuto. E aí, ele vai analisar as fotos dos embriões. Tem embriologista que tira, bota uma estagiária do lado lá e fica classificando os embriões. Tem embriologista que tira, fica classificando os embriões, mostra pro vizinho, chama o médico. Deixa ele lá, toma um café. E tem embriologista que não tira. E tem embriologista que não tira. O Bernardo é um embriologista que ele olha a fertilização e ele vai olhar no 5º dia. Existe uma vantagem, porque você não dá um estresse térmico, nem que a gente chama de estresse atmosférico, choque atmosférico, que a gente tira, onde a gente aqui está 0,03% de CO2, ou de gás carbônico, e a gente coloca numa incubadora que está com 5% de gás carbônico. Né? A gente tira desse ambiente 5% e bota 0 praticamente. Então isso é um choque atmosférico que a gente chama. A gente não dá esse choque no embrião. Por outro lado, o casal que está lá do outro lado esperando... A ansiedade. Pô, mas e aí? Fertilizou 10, mas e aí? Exato. Aí passa o 1º dia, 2º, 3º, 4º, vai saber só no 5º dia. Então, dependendo de como você avalia, seu prejuízo vai ser pequeno, dependendo de como você avalia, seu prejuízo vai ser grande.
né? Então não tem muito como você avaliar, esse embrião, esse laboratório tem time-lapse, eu vou usar, esse não tem, eu não vou usar. É muito mais importante as pessoas que estão por trás da tecnologia do que a tecnologia em si. Exato, e como você interpreta aquela tecnologia, né? Exatamente. E para quem não sabe do que a gente está falando, o que é time-lapse, né? É como se ele ficasse tirando várias fotinhos sequenciais. A cada 10 minutos ele tira uma foto. E aí ele monta um filminho depois. Aí ele monta um filme. E aí, essas incubadoras, elas Dá lá são um Google, tão... time-lapse embrionário, é bem legal. Essas incubadoras, elas são tão caras. Por quê? Porque elas têm algoritmos que analisam qual é o melhor desenvolvimento do embrião. Para te dizer, para indicar para o embriologista e para o médico e ranquear esses embriões qual é melhor. Mas existem outras tecnologias também que são até mais precisas do que a time-lapse, que podem ser utilizadas a partir da time-lapse ou sem a time-lapse. Por exemplo, genômica. A gente ia fazer uma análise genômica do meio de cultura. Tem gente que tá entrando agora, né, análise genômica de meio de cultura do embrião, para falar, esse embrião tem chance de ser normalmente geneticamente normal e esse tem maior chance de não ser geneticamente normal. Metabolômica, que é o que eu geralmente faço, que é a minha linha de pesquisa, que é esse embrião, eu consigo ranquear esse embrião. Qual que é o primeiro, qual que tem maior chance de implantar. Esse tem 95% de chance, esse tem 70% de chance, esse tem 80% de chance, ou seja, eu consigo ranquear pela chance desse embrião implantar através dos metabólitos, das substâncias que ele vai liberando. Que o embrião solta dentro do meio de cultura, que é onde ele está sendo cultivado ali, né? Então, tem muita tecnologia ainda por vir que vai mudar um pouco, eu acho que essa ideia de classificação, a ideia de classificação, exatamente.